Olá, boa tarde a todos. Muito feliz de estar com todos vocês novamente. Pessoal que está aqui presencialmente, pessoal que está aí na live, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, irmão Miro, seja bem-vindo e todos mais que estiverem entrando. A gente está falando aqui sobre o livro de Atos, né? Estudando aqui Atos dos Apóstolos, e a gente já está no capítulo 13. Na semana passada, eu vou dar só uma recapitulada para que a gente possa entender direitinho, né? O que a gente leu, para a gente possa então, que a gente possa ir em frente, né? A gente falou sobre a ida de Barnabé e Saulo para Chipre. Quando eles chegaram ali em Chipre e eles encontraram o Elimas. Quem era Elimas, né? Que também se chamado de Bar Jesus. Ele tinha dois nomes. Ele era conhecido como Elimas e Bar Jesus. Então, quando eles chegaram ali, Barnabé e Saulo, eles começaram a anunciar a palavra de Deus para o procônsul, que era o governador daquela região, né? Que era o Sérgio Paulo, que era um homem inteligente, um homem culto, né? Um governador. Então, Paulo, né? O apóstolo Paulo, naquela época ainda se chamava Saulo, logo ele vai ser chamado de Paulo. Ele era um discípulo que estava preparado, era um apóstolo que estava preparado para falar com qualquer pessoa, né? Seja, né, do povão, pessoas simples, como também pessoas de grande instrução. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi um mestre, que ele foi criado aos pés do mestre Gamaliel, que era um estudioso judeu, né? Que ele era da seita judaica, e eles tinham grande conhecimento das escrituras. Além disso, também da cultura geral, né? Falava idiomas. Então, Paulo, né, apóstolo Saulo, que seria mais tarde Paulo, ele era um homem que falava tanto latim, porque ele tinha cidadania romana, como grego, né, como também falava aramaico, hebraico também. E ele era um homem que estava preparado para discutir e falar sobre as escrituras com qualquer pessoa, que mesmo que fosse da alta estirpe, como era o caso do governador ali, né, o Sérgio Paulo. Então ele foi ali junto com o Barnabé para poder evangelizar, falar de Jesus. Era muito simples, ele não precisava falar muita coisa difícil não, mas como o homem era uma autoridade, né, ele foi um homem preparado, e Barnabé também estava ali para auxiliar. E uma coisa que a gente destacou assim, ninguém deve andar sozinho, a não ser por um motivo emergencial, né? A gente precisa estar em contato com alguém que esteja no mesmo objetivo, na mesma fé, né? Quem pode dizer que não precisa de um amigo sincero, que esteja ali para somar? Quem é que vai, né, dizer que não vai precisar de uma mão amiga no momento de dificuldade, porque todos nós fraquejamos, né? Ou no momento assim que tenha que enfrentar um desafio, que tem alguém ali do lado para dar um conselho bom, que tem alguém para te levantar, né, para me levantar, né, até para me dar assim uma outra visão, porque às vezes a gente está tendo uma visão e a gente não está tendo uma visão ampla e precisa de alguém que te mostre um outro lado, né? Olha, tem isso aqui também. E Deus levantou a Barnabé para acompanhar a Saulo. Olha como Deus é sábio, né? Ele jamais vai te dar uma missão que ele não te prepare para isso. E ele jamais vai escolher a pessoa errada para uma missão. Ele escolheu a pessoa certa para estar do lado de Paulo, né? Que era o Barnabé, que a gente vai ver que era um homem, né, dali de Chipre. Ele estava naquela região ali, né, da Ásia. E ele também era um homem que tinha uma influência, também era um homem que conseguia lidar assim com vários tipos de pessoas. E aí foram os dois nessa missão. Só que quando a gente tem uma missão na vida, vem os obstáculos. Não adianta a gente achar que vai ser tudo um mar de rosas, né? Deus nos prepara? É Deus que está à frente? É. Mas vai ter os desafios, vai ter os problemas. Jesus avisou, no mundo tereis aflição. Mas ele disse o seguinte, você vai viver só em aflição? Ele disse o seguinte, tende bom ânimo, não fique desanimado. Porque quando vier a aflição, eu vou te lembrar de uma coisa, eu venci o mundo. Então se Jesus venceu o mundo e ele está conosco, e ele é a nossa companhia maior, como que também ele não vai nos dar condição para vencer os desafios? Ele nos prepara, ele nos fortalece. Então é importante que a gente entenda que a gente não faz nada sozinho. Você não está fazendo nada se Deus não estiver com você, não vai dar certo. Então, quando você for, vá com Jesus. Porque você não vai estar fazendo nada sozinho. Entendeu? Vá. Quando Deus te comissionar, quando você entender realmente que aquela missão é para você ir, se Deus tem proposta na sua vida, nunca pense, eu vou fazer. Não, pense assim, Deus vai fazer através de mim. E busque a orientação dele. Depois, deixa Deus botar do seu lado as pessoas certas.
né? A gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre todo mundo é a pessoa certa. Tem muita gente que a gente pode amar, estar ali, né, e considerar. Mas para uma missão, muitas vezes, né, tem que ter aquela pessoa justinha, que vai somar contigo. Porque senão não vai dar certo, vai puxar um para o lado, vai puxar outro para o outro, vai puxar um para o lado, vai puxar um para o outro. Alguém vai ter que ceder, não é isso? Então Deus ali preparou o Barnabé. E aí estavam falando com o procônsul, quando quem é que se coloca no caminho? Elimas, o mágico, também chamado de Bar Jesus, chamado de Elimas, mago. O que quer dizer mago? Mago é aquele que mexe com magia. E a gente vê no Antigo Testamento, o Criador já deixou bem claro que ele não se agrada que façamos isso. Por quê? Porque existe um mundo espiritual? Existe. Existe um mundo sobrenatural? Existe. Mas quem é que deve conduzir este mundo espiritual? Aquele que o criou, que é o Criador de todas as coisas, Deus. Se Deus está conosco, quando a gente vai mover o espiritual, a gente vai mover da forma dele. Certo? A Bíblia diz que existem anjos para nos proteger. Lá no Salmo 91, aos seus anjos dará ordem, diz o Senhor, né, para que te guardem em todos os seus caminhos. Só que esses anjos, eles estão debaixo do governo do Criador. Então, aqui fica bem claro, e depois Paulo, esse mesmo apóstolo que a gente está vendo aqui, ele vai nos ensinar que a gente não tem que adorar a anjos, nem pedir nada aos anjos. Os anjos são servos de Deus para o nosso favor, mas o intercessor, aquele a quem a gente tem que pedir a Deus tudo em nome dele, se chama Jesus Cristo. O evangelho é baseado através disso. Foi Jesus o Messias, foi Jesus que morreu na cruz, foi Jesus que foi escolhido para ser o nosso intercessor a Deus. Ele foi o sacrifício perfeito, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele morreu por nossos pecados no nosso lugar, para ele ser o intercessor. E embora exista, a gente sabe que existem anjos, os anjos vão estar nos protegendo? Sim, mas a nossa petição é ao Criador. A nossa adoração, como a gente viu no domingo passado e retrasado, somente a Deus a gente tem que adorar, porque no momento que a gente adorar outro ser, né? Lembra quando o Herodes, né? O rei Herodes, também Nabucodonosor lá no Antigo Testamento, mas o rei Herodes, que foi o nosso assunto aqui em Atos também, tentou roubar a glória de Deus, se fazer de Deus, e que as pessoas dependiam dele, não de Deus. Ele morreu comido de bichos, de vermes na mesma hora, porque não deu glória a Deus. Então, Deus não divide sua glória com ninguém. Então a gente não pode glorificar a anjos, glorificar qualquer outro que não seja o nosso Deus. Né? E o Jesus, porque é o seu filho, é aquele que veio, né, veio ao mundo para nos salvar e que ele comissionou para isso. Então o que acontece? Justamente isso estava ensinando o Senhor. Estava ensinando, né? Então, a gente tem uma chamada aqui na nossa live, a gente vai atender, tem uma pessoa vindo pra cá, perdão. Então, justamente estava ali, né, o Paulo, o Barnabé, ensinando isso ao procônsul, quando Elimas tenta, usado pelo inimigo, porque existe um opositor às nossas vidas. A Bíblia mostra que existe, né, um opositor a Deus, que também se opõe aos seus filhos, aos seus servos, existem espíritos do mal? Existem. Jesus mostrou isso, muitas vezes ele libertou pessoas do espírito do mal. Ele expulsou demônios, então, são chamados de demônios opositores, né? Existe, mas esse mundo sobrenatural a gente tem que acessá-lo através de Cristo e não através de magia, né? Através do poder de Deus, com a autoridade espiritual, como os filhos de Deus, e não através de nós mesmos. É isso que aborrece a Deus, quando a gente vai se recorrer a outras coisas, simpatias, né? Achar que a gente tem poderes sobrenaturais de nós mesmos. Deus não permite isso. Ele permite sim que nós oremos, mexamos, né, no sobrenatural através do nome de Jesus, através do poder de Deus. E o poder de Deus, ele só é acionado para coisas justas, perfeitas e santas. Jamais Deus vai usar uma pessoa para poder, né, pensar numa coisa sobrenatural para prejudicar outra. Isso não é de Deus. Quando existe esse tipo de coisa, ou para poder se engrandecer ou enriquecer com as coisas desse mundo, pisando nos outros, ou lesando alguém.
Tá entendendo? Então, quando se as pessoas, eu vou mexer no mundo sobrenatural, então já que isso aqui não está de acordo com o que Deus criou, então eu vou usar magia para poder, né? E a gente começa a misturar outros espíritos que não sejam o Espírito Santo de Deus e a mexer no sobrenatural sem ser pela fé em Cristo, na sua palavra, e para coisas boas, que é o poder da oração, para salvar, para abençoar, para curar, para proteger, a gente está aborrecendo a Deus, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Tá entendendo? E aí Elimas estava fazendo isso. Ele estava fazendo isso, e mais, ele estava fazendo isso para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro ilícito. Tem muita gente fazendo isso até mesmo com o evangelho hoje em dia, usando a fé, né? A gente vê aí não só usando outros recursos sobrenaturais, mas usando a fé das pessoas para levantar, né, recursos financeiros para seu próprio benefício. Isso aborrece a Deus. Não foi para isso que Deus nos chamou. Aceitar ajudas para ajudar é uma coisa. Agora, para galgar, né, benefícios próprios, Deus não está à venda. O poder de Deus não está à venda. Jesus não está à venda. A palavra de Deus não está à venda. Então é muito complicado quando pessoas falam assim, você vai pregar, então você vai pregar, você cobra quanto? Eu pergunto assim, quanto foi que Jesus cobrou quando ele sentava lá no sermão das bem-aventuranças, quando ele ensinou as pessoas, que ele sentava nas ruas e pregava o caminho, né, do eterno? Quanto é que ele pregava? Quanto ele cobrava para pregar? Eu não vejo em momento nenhum Jesus falando, olha só, eu só vou entrar nessa sinagoga se por acaso vocês me derem tanto para eu mostrar que eu sou o Messias. Né? E nem muito menos, ele chegando assim no meio do povo, olha, eu só vou expulsar esses demônios se por acaso me darem tanto. Você está entendendo? Então, isto é algo que aborrece a Deus. E quem estava fazendo isso? Elimas. E ele chegou ali para o procônsul, já para não perder o seu meio de vida, ele já começou a tentar influenciar aquela autoridade que devia ter recorrido a ele. Porque se ele estava conversando com o Sérgio Paulo, é porque ele tinha acesso a ele. Não era qualquer um que ia chegar perto daquela autoridade. E por que Paulo chegou? Porque Paulo era um homem influente. Era um homem influente, era um homem que veio de uma família influente e que tinha, como a gente já falou, acesso a vários lugares, né, que uma pessoa comum não tinha. Bom, e aí, o que aconteceu ali? Deus usa Paulo para desmascarar Elimas. E aí Elimas chega lá, né, e fala, e tenta ali persuadir, ele tenta persuadir aquele homem, o procônsul. E aí Paulo, olha só, você vai ficar cego. Você vai ficar cego, Elimas, porque você está aborrecendo a Deus. A mão do Senhor está sobre ti e ficarás cego. Não verás o pôr do sol, não verás o sol por algum tempo. Mas aí quer dizer o seguinte, que Paulo amaldiçoou Elimas? Não. Paulo não estava querendo mal de Elimas. Paulo não estava querendo destruir Elimas. Paulo estava querendo que ele aprendesse a não desobedecer a palavra de Deus. E tanto é que Paulo fez com ele a mesma coisa que ele passou. E ele não foi assim, ficarás cego para sempre, seu maldito, não. Por um tempo. Foi só um avisozinho. Porque às vezes é necessário que as pessoas tenham um puxão de orelha de Deus para que elas entendam o que Deus quer. Não é por maldade. É como uma criança que às vezes vai botar o dedo na tomada e a gente deixa levar o choque para que ela aprenda que nunca mais ela vai botar a mãozinha ali na tomada. Ou então a gente tem que dar um tapinha na mão, ou tirar a mão e brigar com ela, brigar sério, mas não é porque a gente não a ame, é por contrário, é porque a gente quer que ela aprenda. E tem gente que só aprende pela dor. Às vezes o ser humano só aprende pela dor, ou pelo susto, né? Ou por passar uma experiência que veja que aquela experiência foi ruim e por isso Deus não quer daquela forma. Quais são os grandes testemunhos que a gente vê hoje das pessoas? Aquelas que passaram por coisas, né, que muitas vezes, puxa vida, quando é que você vê o poder de Deus realmente assim, da forma grandiosa? Quanto mais difícil a situação, quanto mais, né, é perigosa a situação, então foi Deus mesmo que livrou essa pessoa, foi mesmo Deus que atuou nisso. E ali aconteceu com Elimas que ele só respeitaria aquela regra, com certeza, se Deus permitisse que acontecesse com ele o que aconteceu com o próprio Paulo. E Paulo estava ali como vaso de Deus, sendo usado, sendo uma bênção, sendo um homem honrado, já, né, com Jesus Cristo, fazendo uma obra linda. Então, Paulo não morreu por causa disso, e Elimas não morreu por causa disso. Elimas,
teve, né, o mesmo puxão de orelha que Paulo. E Paulo fez isso com ele também. A experiência que ele tinha, ele passou. Muitas vezes é assim. Deus te deixa passar por experiências, pela experiência que você está passando. É aquela que você vai usar para poder, né, colocar e orientar aquele que está ali desvirtuado no caminho. Deus vai usar quem, né? Quem que Deus vai usar, por exemplo, uma pessoa que de repente esteve num caminho errado de vícios. Vai usar uma pessoa que passou pelo vício também para poder orientar. Olha, passei isso, ó, não faz assim, você pode ter essa tal consequência, né? Uma pessoa que passou por uma situação ruim, Deus vai pegar daquele mesmo problema e vai usar para que possa orientar aquela outra. E foi o que aconteceu. Ele ficou cego. Mas assim como Paulo ali diz o quê? Por um tempo. Entendendo que Paulo tinha uma palavra de autoridade, com certeza Elimas voltou a ver de novo, porque ele falou por um tempo. Estava sendo usado por Deus. Então era só por um tempo para ele, não fazia mais aquilo. E o que aconteceu, né? No mesmo instante caiu sobre ele a névoa da escuridade e andando à roda procurava quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo que isso sucedera, creu. Ah, precisou que isso acontecesse, não é? Poxa, ele estava quase ali, estava entendendo o evangelho, veio ali, mas tenta desvirtuar, vem aquele Satanás e tenta tirar ele do caminho. Mas Deus é maravilhoso. Olha o que aconteceu. Paulo fala aquela palavra de autoridade. Então, nessa situação que você não está vendo, que tem um inimigo aí, fale essa palavra de autoridade também, porque Deus vai desfazer o que está tentando impedir. Assim como desfez o que estava tentando impedir, que o procônsul pudesse entender o evangelho. Foi a palavra de Paulo, que é mais direcionada por Deus, porque não era Paulo, é Deus quem faz, né? Isso ficou bem claro. Então, da mesma forma, Deus faz conosco. Ele ficou cego. E aí, o que aconteceu? Através daquela coisa ali, né? Aquele ato ali, ele creu. Quando é que as pessoas vão crer realmente em Deus nas nossas vidas? Quando acontece algo de milagre, algo que as pessoas possam dizer, realmente, essa pessoa aí foi Deus que atuou na vida dela. Às vezes eu me perguntava, por que fiquei doente? Né? Sempre tentei me cuidar, sempre me afastei das coisas que fizessem mal, ou tentava, às vezes coisas que eu não sabia, né? Mas depois a gente vai saber. Mas o que eu só sabia, eu tentava me cuidar, mas justamente eu tive que ficar doente, Senhor. E por que não eu também? Depois eu vi, por que não eu? Por que não você? E através disso, o que depois a gente entende? Deus, quando Ele faz o milagre, e que a gente vê que a gente superou e a gente venceu algo tão difícil, a gente entende, através disso, pessoas crerão. Porque elas vão olhar e dizer assim, só pode ter sido Deus na vida dessa pessoa. Só pode ter sido Cristo. Porque se fosse ela não ia conseguir. Essa é a maravilha, né? De quando as situações são resolvidas. Mas a gente questiona tanto, né? A gente fica, Senhor, mas por quê? Como eu questionei tantas vezes. E eu falava para Deus, mas por quê? Por quê? Por quê? Mas por quê? E hoje a gente entende. Porque alguém precisaria ouvir seu testemunho. Porque alguém poderia entender através do seu testemunho que Deus realmente tem poder para ainda operar milagres. Não é? A gente vai fechando aqui essa parte. Eu acabei só com a revisão aqui. Vou deixar para a próxima, porque a gente vai ter o pregador. Aí o que acontece, né? Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. São regiões ali da Ásia que eles começaram em viagens missionárias, né, a levar o evangelho. Paulo ali começou a fazer suas viagens missionárias naquelas regiões da Ásia antiga, né? Se você pegar um mapa antigo, você vai ver todas essas regiões e vão ter uma ideia mais determinada ali, né, mais clara. Mas atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado na sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura dos profetas, dos chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se tem de alguma palavra para a exortação do povo, dizei-a. Aí o que aconteceu? Quem é que era apto para entrar numa sinagoga e dissertar sobre Cristo? Paulo. Quem ia ter acesso, né, à sinagoga? Paulo. Né? Ele era um rabi, certo? Eles iam respeitá-lo. Ele entrou ali e todos estavam esperando que ele ia falar de quê? Das escrituras, falar, né, que estava esperando ainda um Messias, aquele profeta que viria, e ele fala que esse profeta era aquele Cristo que os judeus tinham crucificado. E ali, o que podia acontecer? Um tumulto, como a gente vai ver que aconteceu em outras sinagogas, né, e eles serem expulsos. Mas dessa vez, olha só, quando ele termina, né, esse discurso ali, essa pregação, olha o que acontece lá no versículo 42. Ao sair,
ele foi bem explícito, assim, ele foi explicando o evangelho devagar, ponto a ponto, várias profecias do Antigo Testamento que culminavam em Cristo, se cumpriram, todo o plano de salvação, e no final eles rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem as mesmas palavras. Aquele povo ali, eles estavam querendo realmente, estavam sedentos pelo Messias, e estavam com o coração aberto para aprender. Olha que interessante, né? Nem sempre a experiência vai ser negativa, né? A gente vai ver em outras ocasiões que eles foram espancados por falarem isso. Mas, despedido da sinagoga, muitos judeus e prosélitos piedosos, versículo 43, seguiram a Paulo e Barnabé. Conseguiram, né? Que eles crescem e o seguissem, falando-lhes e persuadindo a perseverar na graça de Deus. E para a gente terminar essa parte do capítulo 13, a gente continua na semana que vem. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha o resultado do sábado anterior. Não só o pessoal da sinagoga, mas a cidade inteira quis ouvir, né, Paulo e Barnabé falando das escrituras sobre o Messias, que culminavam em Cristo. Queriam ouvir a mensagem do evangelho. Aí quando eles chegaram, né, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. No sábado seguinte, toda aquela bênção, né, que tinha sido no sábado anterior. Infelizmente, né, sempre vai haver pessoas que não têm o entendimento, elas querem a religião, elas querem deturpar a palavra de Deus, elas querem, né, impor dogmas, elas não compreendem o evangelho, não é? E tentam obstruir o caminho para aqueles que compreenderam a simplicidade do evangelho de Cristo, que é a salvação e a santidade em Cristo. Glória a Deus. Então, por inveja, porque eles tinham status, né, de serem líderes religiosos, os judeus, e eles não aceitavam que Jesus, aquele homem simples, que veio falar de amor, de perdão, e não veio, né, liderar para fazer guerra contra Roma, nem colocar os judeus no poder, eles não conseguiam entender isso. Que dizia que o meu reino não é desse mundo, que ressuscitou para uma vida eterna, não. Eles queriam as coisas só terrenas. E aí eles não conseguiram ver Jesus, o Messias, na sua plenitude, mesmo eles conhecendo as profecias e vendo que se cumpriram em Cristo. E eles tomaram-se de inveja, versículo 45, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então tudo que tinha sido maravilhoso na semana anterior, agora eles já estavam sendo perseguidos. Quando eles falaram, aqueles líderes religiosos começaram a blasfemar e dizer, olha, mentira! Esses homens estão loucos, né? Mais ou menos assim. E então Paulo e Barnabé falaram ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas no posto que rejeitais e vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que aí nos volvemos para os gentios. Foi ali que Deus marcou Paulo como o apóstolo daqueles que não eram judeus. Ele foi primeiro aos seus, assim como Jesus veio para os judeus, porque ele era de ascendência judaica, eles estavam esperando o Messias. Quando aquelas pessoas, aqueles judeus, rejeitaram, os líderes religiosos judeus, rejeitaram a Cristo, e Paulo, ele entendeu que ele foi levantado para levar o evangelho a todo mundo, e não somente aos judeus. A partir daquele momento, Paulo foi consagrado o apóstolo dos gentios. E sabe o que é o resultado do fruto desse momento aqui? Quem é o resultado? Você, eu. Porque nós não tínhamos acesso à salvação. Se fosse continuar como era antes, somente quem era judeu e conhecesse ao Criador e seguisse a lei dos judeus. Mas a partir de Jesus ele falou, eu vim para aquele que crê. Ele rompeu aquele véu que estava lá no templo e que somente, né, o sacerdote, o sumo sacerdote podia entrar, fazer o sacrifício, derramar o sangue para que fosse perdoado os pecados do povo, que tinha que se unir à nação judaica para poder, né, estar debaixo da salvação. Quando Jesus veio, ele foi o sacrifício total. Ele se colocou ali naquele lugar, derramou o seu sangue e agora todos, de todas as nações, Jesus falou, ide pelo mundo. O mundo de então, que compreendia não somente, né, aquela região ali, onde Israel estava, o povo de Israel, mas todos os outros povos de então. Então ali foi, a partir desse momento, Paulo
começa a escrever para nós, começa a nos orientar, começa a nos reconhecer, começa a dizer que Jesus veio para nos salvar. E estamos aqui hoje, entendendo esse evangelho, seguindo esse evangelho simples, porque o Senhor assim o determinou. Eu constituí para a luz dos gentios. Jesus falou isso para ele, para Paulo, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. E a gente tem três epístolas reconhecidas, né, de Paulo, nos trazendo orientações sobre Cristo, sobre o evangelho, né? Os gentios ouvindo isso, regozijavam-se. Quantos judeus, né, não quiseram, aí quem abraçou? Os gentios, né? Os outros povos, eles começaram a se alegrar e glorificavam a palavra do Senhor. Creram que todos haviam sido destinados para a vida eterna, porque eles sentiam excluídos, sentiam-se excluídos. E aí, ali, eles entenderam que Deus os amava, que Jesus tinha vindo para eles, e divulgavam a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando de seu território. E eles, sacudindo contra aqueles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, que a gente vai ver na semana que vem. E os discípulos, porém, transbordavam de alegria no Espírito Santo. Se por um lado eles tiveram perda, porque eles foram perseguidos, por outro lado eles tiveram ganho, porque eles foram ganhar a outra região. Deus os queria Paulo e Barnabé em outro lugar. Então, quando por acaso algo parece ser frustrado na sua vida, se você... mas Senhor, não foi o Senhor que mandou para esse lugar? Não é? Eu não estou aqui pela sua direção? Eu não estou fazendo aquilo que o Senhor quer? Por que parece que está dando errado? Ainda que pareça que é para dar errado, vai dar certo. Se você estiver na orientação de Deus. Se Ele te orientou, pode ter certeza. É para mudar a direção? Você vai mudar, mas lá naquela direção para onde você mudou e pensa, fracassei. Não. A obra vai ser maior. Tem mais gente lá, tem outros aguardando, tem gente te esperando, tem coisas para você viver maiores, tem coisas, experiências mais profundas para você viver. É por isso que a coisa foi desvirtuada para lá. Porque Deus não vai permitir que venha uma luta na sua vida e de última hora. Ele já sabia. Ele já tinha passado um plano, já tinha planejado para que você, não é, saísse bem dessa situação. Ou ele ia te deixar te abandonar no barco furado. Deus nunca vai te abandonar no barco furado. Pode ter certeza. Não vai naufragar, você não vai afundar. Ainda que esteja, né, a água entrando. Deus vai mandar um bote, você vai para outro lugar e ali Deus vai te abençoar. Vai te abençoar, né? E eles tiveram essa sensibilidade. Estava lá, os gentios queriam. Eles iam ser, né, usados naquele lugar. Então hoje, Deus está escrevendo a sua história. A única coisa que você tem que fazer é estar percebendo qual é o rumo que Ele está dando. Você não pode andar, né, sem perceber as coisas. Você não pode andar ao léu. Não, eu vou fazer isso porque eu quero. Não, você tem que estar sintonizado para saber, Deus é para cá, Deus está dando errado nisso, e o que eu faço então? E Deus vai te conduzir, amém? Como conduziu Paulo e Barnabé. No próximo domingo, então, a gente vai ver o que aconteceu lá em Icônio, né, para onde eles foram, como é que foi então que Deus, né, desvirtuou eles para lá, para que eles fossem usados, apesar de serem expulsos pelos judeus, mas o plano de Deus continuava na vida deles, amém? Que Deus abençoe. Eu vou aqui chamar o pastor Marcelo. Um abraço para o nosso querido Léo Redansky, nosso amado irmão, pastor Léo Redansky, que está aqui também na nossa live, pastor Ricardo Teixeira, irmã Elizabeth Teixeira, obreira, estão todos muito bem-vindos, que Deus abençoe aí vocês, né? Um grande abraço. Eu vou passar a palavra então para o pastor Marcelo.